Dorime, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Buhu e no vídeo de hoje eu queria poder falar sobre as nossas queridíssimas novelinhas de TikTok. Yay! Bem, eu acho que vocês devem já saber que já faz algum tempo que o TikTok tem essa função de ter separadamente um grupinho de novelinhas para poder a gente assistir rapidamente no tédio que a gente vê, né? Na maioria das vezes são episódios de 2 a 1 minuto e são histórias bem curtas para você poder ver, né? No seu tempo livre, tipo no almoço, no recreio, no intervalo, essas coisas assim. Na maioria, pelo menos no meu caso, na maioria são novelinhas chinesas. Eu sei que tem as novelinhas brasileiras porque passa direto as propagandas do TikTok Lite no meu YouTube falando sobre essas novelinhas brasileiras, mas eu costumo ver mais as novelinhas chinesas que costumam aparecer mais. Bem, essas novelinhas costumam seguir uma linha bem simples, a maioria são novelas para mulheres, porque as protagonistas são femininas, ou ela é transmigrada, ou ela voltou no tempo, ou ela simplesmente consegue o amor do cara, que na maioria das vezes é um cara frio e distante e ocupado, um senhor frívolo que não tem emoções, mas na verdade é um coração mole que é assim somente com a protagonista. E bem, as historinhas como é que eu posso dizer? Elas são muito ruins. Muito ruim mesmo. O desenvolvimento de dos personagens são uma bosta. O romance, na maioria das são super apressados. É meio óbvio, né, que ia ser assim, já que é meio que um bando de coisas que acontecem em 2 minutos ou menos. Mas, eu não vou mentir, as novelas são tão ruins, mas tão ruins, que elas são divertidas de assistir. É tipo assistir aquelas novelinhas de Gacha Life, sabe? Que são horríveis, mas você gosta porque tem entretenimento ali. Elas cumprem o que elas prometem fazer, que é entreter a gente. E teve, assim, muitas novelas, não digo no caso 4 que eu assisti. Umas 4 que eu assisti, que eu lembro. Foram 3 que eu assisti inteiras. E uma eu acabei dropando quase no final, porque teve uma coisa esquisita lá e eu vou explicar o porquê. E meio que eu vou explicar assim. Na maioria das vezes eles meio que seguem tropos, que na verdade são mais pra copiar uns aos outros, mas são tropos de histórias que eles pegam para poder fazer as historinhas. No caso, um tropo bem comum é que eu já falei que são as transmigradas. Na maioria das vezes, elas são transmigradas para viverem a vida de uma secundária ou uma figurante canhão, né, que serve meio que para empurrar a trama ou para ser a vilã secundária ou a vilã principal. Normalmente elas são esses personagens, raramente são protagonistas, e quando são protagonistas são as protagonistas de histórias extremamente trágicas, onde elas sofrem as piores coisas possíveis. Nos doraminhas, né? Os doraminhas do TikTok eles chamam de romance de abuso. Eu não sei como a gente chamaria aqui na vida real, né? Chamada Brasil, mas eles chamam de romance de abuso, onde a protagonista sofre as coisas mais terríveis possíveis. Elas normalmente sofrem na mão de uma secundária, e nisso daí elas têm que viver essa vida infernal até o fim. Na maioria das vezes elas morrem sem ao menos viver em paz.
E o resto todo meio que sofrem pelo karma de terem maltratado ela sobre isso. E aí, a maioria sempre vai ter um romance no meio. E o que eu acabei dropando quando eu já tava no final foi por causa disso. Que eles queriam enfiar romance entre meio irmãos. Ai, mas eles são adotados. No papel, eu sei que eles não têm correlação sanguínea, mas no papel eles são irmãos, ainda é incesto. Porque diabos tem incesto no meio de um dorama? Adultério é muito ruim, mas incesto é Cara, mano, acho que foram uns 3 que eu vi que estavam fazendo apologia ao incesto. No caso, um foi de um romance de que as amigas são transmigradas para um romance onde que tem 2 irmãos gêmeos CEOs. Um é dentista, o outro é um CEO mesmo, frio e calculista, o outro é mais bobinho, ao mesmo tempo que não é. E aí, né, nisso daí, né, a gente tem que lidar com isso. Como assim, lidar com isso? Do nada, no meio do romance, tem uma cena muito esquisita do que o irmão acaba tirando o copo da mão do irmão e bebendo água dele, enfim. A mãe vê a situação e tem um clima todo romântico pra isso. Clima romântico, a mãe, em vez da mãe se preocupar de que, meu Deus do céu, será que meus filhos se envolvem romanticamente? Que é o certo? Ela fica preocupada, tipo, meu Deus, será que eles são gays? Tipo, é a coisa menos importante da situação. Você tá praticamente vendo os seus filhos se tratando de uma forma estranhamente romântica e você age assim? Como se a coisa mais preocupante do mundo fosse se eles fossem gays, não que eles fossem irmãos incestuosos, né? Bem, obviamente foi tratado como piada, já que eles estão como pares românticos das protagonistas. Mas eu achei essa coisa tão paia, mas tão paia, que eu acabei dropando. Esse não é esse. O outro que eu falei que eu dropei quase no final foi assim. No caso, tava muito bom, porque tava me entretendo bastante. Era que a protagonista, ela queria morrer de todas as formas possíveis, porque ela acaba sendo transmigrada. Mas o sistema desse universo disse que se ela fosse morta, ou seja, ela não pode se matar e ela não pode cometer crimes, mas se ela fosse morta, ela poderia voltar para o mundo original dela, onde ela tinha um carro, uma casa, enfim, coisas bem mais materiais. E aí, né, ela acaba tentando de todas as formas possíveis infernizar a vida dos irmãos para poder conseguir não ser morta por eles. Só que a piada é que no meio dessas atrapalhadas que ela faz para poder ferrar os irmãos, fazerem eles odiarem ela e ela poder ser morta, ela acaba fazendo as boas ações, fazendo com que eles acabem sofrendo menos, entre aspas. E por sinal também, se não me engano, ela é uma coadjuvante da história. E aí aparece a irmã dela, a irmã verdadeira, né, já que ela era uma irmã adotiva. E os irmãos odiavam ela, e aí ficava nisso dela querer já infernizar aí, já que eles já odiavam ela, então ela já queria morrer por causa disso, enfim. E aí fica nesse negócio, né, ela tentando irritar os irmãos e papapá. E aí, né, aparece a protagonista original. E nisso daí a protagonista tenta de todas as formas ferrar a protagonista da novelinha. E aí acaba que muitas coisas acontecem. E nisso daí
A virada de chave dela é quando o terceiro irmão, acaba se pondo pra poder proteger ela de um ataque, por causa que teve toda uma trama lá de traição do agente dele. Enfim, que a protagonista do livro original estava envolvida. E aí, no caso, ela acabou tendo essa virada de chave e tal. Tava legal, tava ok. Só que o dorama já tava fazendo meio que indicações tipo: nossa, será que o irmão mais velho tá gostando dela? Já que ele meio que tava começando a se importar com ela, como irmão e tal. E aí vai, corta pro episódio semifinal. Porque já tá faltando 4 episódios pra poder acabar o dorama. E aí, começou eles tentando forçar o romance. Porque durante toda a história, por mais que dissessem: nossa, será que o irmão tá gostando da irmã? Ele apenas tava tratando ela normalmente. A história não focava nisso, focava no drama que eles estavam vivendo, já que era a protagonista tentando se matar, mas aos poucos conquistando os irmãos. E no caso, na parte que eu parei, eles estavam tentando forçar o romance entre esses dois. O irmão mais velho, que é um CEO frio, calculista e psicopata, com a protagonista, que foi tratada como uma irmã rebelde da situação. E eu fiquei tipo: não é possível, isso não é possível isso. Quando eu vi, eu logo pausei, tirei e nunca mais voltei, porque eu fiquei revoltada com esse negócio. As novelinhas do TikTok tem, no caso, potencial de se tornarem boas novelinhas, né? Boas histórias. Já que não é impossível, porque a maioria delas tem o quê? Não conseguem ter ao todo 2 horas, 1 hora de duração, se for contar cada episódio, já que tem na maioria 2 minutos. E aí, daria pra criar alguma coisa boa. Além que eles poderiam lançar episódios de 10 minutos ou mais, já que o TikTok tem essa possibilidade de você mandar um vídeo de 10 minutos. Que eles só mandam de 2, né? Enfim. E não é impossível fazerem uma historinha boa. mas serve como um bom entretenimento, apesar da maioria das novelinhas não fazerem quase nenhum sentido e serem muito questionáveis. E às vezes até meio, como eu posso dizer, ruins. Não, eu acho que eu já falei que elas são ruins. Elas podem ser meio duvidosas, melhor dizendo. Porque a maioria dessas novelinhas são novelinhas de romance. Tinha uma novelinha que eu acabei pegando, que era A Terra Sem Lei, que pelo que parecia era uma novela de suspense / drama. Só que eu não assisti até o final porque tinha coisinhas muito erradas. E eu fiquei olhando e pensei: nossa, será que o TikTok vai deixar mesmo essa novelinha aqui no ar? E aí eu parei logo nos primeiros episódios, porque tava muito questionável as coisas. Mas, enfim, particularmente só recomendo ver essas novelinhas questionáveis se você gosta de dar uma boa risada, porque na maioria das vezes elas são bem engraçadas, as protagonistas costumam ser bem carismáticas. Mas eu recomendo você não ver pelo romance, mas sim pela piada e às vezes pelo drama também. Porque se for pelo romance, meio que você vai receber na maioria das vezes, aqueles romance chuchu. Não tem sabor de nada. E na maioria das vezes o romance é meio chato de acompanhar. Como, por exemplo, um romance que eu tava vendo, que a protagonista era feia na vida passada, se tornou bonita, enfim. Aí ela tava fazendo de tudo pra poder continuar com um marido que é um CEO aleijado. E ela é uma enfermeira, e aí ela poderia tratar deles e tal. Só que ela odiava ele. A pessoa do corpo original odiava ele. E ele, né, tava lá, né,
Do nada rolou um clima, como se do nada as coisas fossem resolvidas. Eu acho que na maioria das vezes o pessoal tenta escrever romance, mas não sabe, então acha que romance é só o cara proteger ela, é só eles terem um climinha romântico, é só ter aquelas cenas clássicas de pegar ela pela cintura ou coisa assim, sendo que o romance não é só isso. Isso aí é aqueles romancinhos de adolescente de slow burn. Slow burn não, fast burn. Que pra quem não sabe é aquele romance de paixão ardente logo nos primeiros momentos. Só que na maioria das vezes são romances que duram também muito pouco tempo. Na vida real, no caso. Um romance de verdade que para mim faria mais sentido são romances slow burn, que por sinal são o que o pessoal mais gosta. Eu, como leitora, eu sei muito bem disso. E por causa disso, eu acho que eles não sabem muito bem escrever, porque o romance entre duas pessoas não é só momentos românticos, mas também é construção de confiança, é construção de amizade, é uma construção bem devagarinha, apesar de que muitas vezes parece até que rápido, mas é uma construção devagar de confiança entre os dois. E pra mim, eu acho que a maioria deles erra nisso muito fácil. E muito rápido também, porque também, na maioria das vezes, são romances que duram o quê? 2 horas. Não seria impossível eles fazerem uma novelinha só focada em romances, sem os clássicos clichês de vilã que vem atrapalhar tudo, ou que a protagonista é uma pobre lascada que transmigou pra uma história. Enfim, eles conseguiriam ir muito fácil, porque, como eu disse, se for contar de pouquinho em pouquinho, facilmente aquelas historinhas juntando todas as partes dariam 2 horas. Então, como um filme. Então, era somente eles tentarem, né? Enfim, é meio difícil, tá? É meio difícil falar disso sem roteiro, porque é muita coisa ruim que tem no meio. Mas é muito divertido. Eu não teria assistido alguns inteiros se não fosse divertido, sendo bem honesta. Como eu disse, a maioria das protagonistas costumam ser bem carismáticas e muito engraçadas. Então, pra mim, já é algo que me deixa feliz. Que na maioria das vezes eles sabem fazer protagonistas engraçadinhas e bem carismáticas. Mas de resto mesmo, acho que eles pecam muito. Mas é só isso mesmo. Enfim, elas também dão um pouco de vergonha alheia por causa das cenas que eu falei, mas é apenas isso. Se você gosta das novelinhas, tá tudo bem. Eu também gosto por ser ruim. Eu gosto por ser ruim, porque é engraçado as coisas acontecendo. Além que entretém bastante. E se você não gosta, tá tudo bem também, porque eu também não gosto. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu também não gosto, porque a maioria delas são ruins. Então, é isso, gente. É isso. É vendo e aprendendo que nem tudo são flores e a maioria são horrorosas. Até me fazem lembrar dos manhwas que eu lia quando eu era mais nova. Mas eu parei. Não me arrependo, mas ao mesmo tempo eu sinto saudade de ler esses besteróis de romance. Mas é isso, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações. Deixe seu comentário caso você gostou do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!